Vamos falar com a terapeuta familiar, Catarina Mexia, sobre a importância de contextualizar os tipos de doença no seio familiar. Vamos lá. Olá, Catarina. Olá, boa tarde. Então vamos falar desta questão tão importante que é a doença no contexto da família, não é? Como lidar com a doença na família. É a doença e acontecimentos como estes que nós temos estado aqui a ouvir falar hoje, que precisam de ser falados de como é que a dinâmica familiar se altera. Porque, de facto, quando aparecem situações como mais ou menos passageiras, mais ou menos graves, como esta que está a ser abordada no programa, ou como outras mais graves, como sejam as doenças crónicas, de facto, há um rearranjo na família que é importante, nomeadamente quando se tratam de crianças. Se ele já é importante relativamente aos adultos, quando se trata de crianças, Ainda mais. Não é suposto as crianças estarem doentes, não é suposto as crianças sofrerem e, portanto, tudo isto traz uma grande ansiedade, uma grande aflição à volta dessa situação. De onde? O que é que acontece? Geralmente a família vai se virar para a situação, para a criança que é portadora da situação, com algumas consequências. O casal deixa de funcionar como casal a maior parte das vezes. Muitas vezes geram-se discussões, discórdias dentro do casal relativamente à forma de lidar com a criança que está doente, quer relativamente à própria doença, quer relativamente àquilo que são as tarefas diárias da criança, o ir à escola, o poder ir brincar lá para fora, ou estar com este ou com aquele amigo. E estou a falar para qualquer tipo de situação, não estou só a falar de uma doença em particular, Claro. qualquer uma delas acaba por gerar estas discórdias e, digamos, recorrendo a estereótipos, de facto, às vezes as mães são mais hiperprotetoras em relação aos pais. E muitas vezes isto traz discórdias, e traz discórdias sérias. Por sua vez, o que nós sabemos é que isto muitas vezes vem agravar um pouco a situação da criança, porque ela entra em ansiedade e, por exemplo, em situações como a gaguez, que são fortemente influenciadas pelo estado de ansiedade emocional da criança, ou se quisermos aumentar isto para qualquer doença que seja caracterizada por ser uma doença psicossomática, ou seja, por ser uma doença em que o estado emocional da pessoa pode agravar ou despolutar crises, o que acontece é que, no fundo, a situação de saúde ou de doença da criança acaba por ser muito mais exacerbada pelo o bem-estar ou o mal-estar que existe junto dos pais ou junto do casal. Depois há outra situação que muitas vezes é esquecida e que às vezes tem consequências quase 40 anos depois, como há pouco tempo recebi em consulta uma senhora que vinha à consulta precisamente por isto. Teve um irmão que toda a vida foi diabético, desde muito, muito jovem, aliás, julgo que se não me engano foi detectado logo à nascença, e ela dizia, agora é a minha vez. Finalmente eu percebi que agora era a minha vez, porque toda a vida eu tive que cuidar, ou toda a minha vida eu vi cuidar do meu irmão e depois, posteriormente, teve ela também que cuidar do irmão, porque entretanto os pais separaram-se e ela acabou por ter que fazer o papel de cuidadora do irmão, que, por variadíssimas razões, não tem a ver diretamente com a diabetes, mas se tornou uma pessoa, digamos, chamemos-lhe pouco responsável e com uma postura na vida um pouco deixa andar porque alguém cuidará de mim. Até Indulgente, não é? Auto-indulgente. É relativamente à própria doença e, portanto, ela já teve que passar por várias situações de grande sofrimento devido à pouca atenção que o irmão dá à situação de doença. E, portanto, isto leva-nos para o outro lado, que é o que acontece aos irmãos quando aparece na família uma situação como esta. Quer seja uma situação, e perdoem-me as pessoas que têm estado a falar convosco, tão simples como a gaguez, se comparada com outras questões, comparada com certeza, com as situações mais graves, como algumas doenças crónicas e complicadas, mas em que muitas vezes a atenção se volta de facto para a criança que apresenta os sintomas e o outro irmão é completamente deixado de lado e tudo aquilo que ele faz de bem e às vezes de mal é completamente, é como se ele se tivesse tornado transparente. Sim. E passa a ser só chamado à boca de cena quando é necessário olhar pelo irmão, quando é necessário ter mais responsabilidade por isto ou por aquilo. E aquela criança começa, às vezes, a desenvolver sintomas estranhos.
há doenças que começam a aparecer, os problemas escolares e por aí fora. E, portanto, estas dinâmicas familiares é importante ter atenção a elas, porque elas estão lá, estão presentes e então acontece também o contrário, atenção. Tornam-se excelentes alunos, mas põem a fasquia tão alta, tão alta, tão alta, e mesmo assim continuam a achar que não são tidos em conta e, de facto, não são. Infelizmente, o que se passa é que não são. E as pessoas os pais ficam tão sossegados porque aquele, de facto, é o filho que não lhes dá problemas, que lhes permite tomar conta do outro, e aquele desgraçado já não sabe mais que cambalhotas, mais coisas é que há de dar, até que há um dia que tem que arrebentar, aquele não é? fio vai partir, Claro, não é? claro. Ora bem, o que é que há que fazer? É que, de facto, a superproteção em relação a estas pessoas não é a resposta. Não é a resposta para elas, seguramente, porque nós vamos estar constantemente a ter uma atitude que não lhes permite desenvolver enquanto pessoas. Elas não são uma doença, não são uma condição. São uma pessoa que tem uma dificuldade, uma situação qualquer que vão ter que ultrapassar mais dia ou menos dia, ou com a qual têm que aprender a conviver, mas não são a diabetes, não são a gaguez. O que a Carla dizia há pouco, são o José, são a exatamente. Maria, que têm uma condição. E daí há todo um mundo de coisas para desenvolver. Por outro lado, os próprios pais não são a mãe da gaguez, nem a mãe da diabetes, nem o pai da... quer que seja, são a mãe do José e da Maria por aí fora. E, portanto, esta hiperproteção acaba por ser uma hiperproteção a uma doença e não a uma pessoa. E o que faz é que impede, no fundo, um desenvolvimento que podia ser muito mais harmonioso e interessante. Por outro lado, a relação de irmãos acaba por sair muito prejudicada. E não só a de irmãos, como muitas vezes a de pares, porque esta hiperproteção muitas vezes também estende-se aos amigos, porque se a criança, por exemplo, é epilética, não vai para a casa dos amigos, não passa uma noite, porque pode correr demais e ter um ataque, quando a gente sabe perfeitamente que em muitos casos de epilepsia se pode, tendo em conta que se previne os pais da criança em casa de quem vai dormir, que há certos cuidados que devem ser tidos em conta, não há o problema em que a criança vá ficar a dormir e por aí fora. E, portanto, há que ter isso em conta. Promover os contactos sociais também, a rede social. O mais possível. É benéfico para a criança, é benéfico para as famílias, porque as famílias também precisam de poder respirar fundo. Claro. E é através disso que conseguem fazer. Outra questão importante é a comunicação, não é? Muito, aberta. Com a criança, principalmente. Com a criança. Para a criança poder perceber o que é que está a acontecer com ela. Poder, principalmente, sentir que lhe é permitido colocar questões, por mais estranhas que nos possam parecer, por mais idiotas que nos possam parecer, mesmo assustadoras que nos possam parecer, mas para que ela sinta que encontra do lado de cá alguém com quem ela pode falar, com quem ela pode expor os seus medos, inclusive, e de quem tem uma resposta, mesmo que a resposta seja só um gesto de carinho ou um gesto de contenção, em que, se não temos uma resposta que seja útil naquele momento, pelo menos temos uma resposta de contenção, de carinho, de contenção, é isso. E a seguir saberemos dar-lhe uma outra resposta. Não deve ficar sem resposta. Essa é uma coisa que é fundamental, qualquer que seja também a doença ou a situação de que estejamos a falar. Em todas as doenças em que seja fundamental esta questão, e nomeadamente estas situações que têm a ver com a comunicação, eu digo sempre, mas sempre aos casais que me aparecem, às famílias neste caso, que me aparecem com estes problemas, que é, os pais têm que ter a coragem de descer ao nível dos filhos, ou seja, hoje aparece muito, e as pessoas devem reconhecer-se com certeza nesta descrição, que é os pais que chegam, acendem a televisão, pousam não sei o quê, e estão a responder aos filhos, a olhar para a televisão, a fazer não sei o que mais, e ainda não olharam para a cara deles. Estas crianças, muitas vezes, imagino eu, por exemplo, com a gaguez que isto possa acontecer, que elas estão ansiosas por atenção. De repente, todo este processo deve ter a ver com um processo de ansiedade, de quererem contar as coisas que lhes aconteceram porque querem comunicar, não é? Exatamente. Há ali um processo. Claro. Onde parem 5 minutos, ponham assim um parênteses na vossa vida de correria, de aflição e não sei o quê. Ponham-se de joelhos, principalmente se estivermos a falar de crianças muito pequenas. Ponham-se de joelhos, olhem os vossos filhos, olhem nos olhos e ouçam-nos, mas ouçam-nos de caras, em que eles consigam ver nos vossos olhos e no vosso rosto que estão de facto a dar-lhes atenção e que estão de facto a interagir
verdadeiramente com eles. Porque senão, todo este processo, imagino eu da gaguez, eu confesso que não é uma área minimamente em que eu me mexa, mas imagino eu que só pode ser perpetuado, porque se a criança continuar naquela ânsia do ouçam, ela vai desenvolver gaguez, mudez, sei lá o que é que mais vai fazer para chamar a atenção. Claro, claro. Não estamos a ajudar de maneira nenhuma, não é? Seguramente não estaremos. Claro, claro. Eu sugeria que quem tem dúvidas em relação a esta questão da doença no contexto da família nos enviasse e-mail. Sim, porque isto é um mundo. E colocasse as perguntas. Andei assim a passear aqui por cima. Há muito que falar. Há doenças destas que põem questões muito particulares. Claro. Por exemplo, aquelas que têm crises e têm crises sérias pelo meio, põem outras questões do que aquelas que cursam com menos crise e com situações mais evolutivas. Com certeza. Obrigada, Catarina. Nada. Obrigada.